Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Esporte. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, analisando, discutindo, debatendo, informando os principais assuntos envolvendo o esporte. Lógico, foco maior para os clubes do Rio de Janeiro. O Max Esporte chegando no seu 4º ano, graças ao prestígio de vocês. E ao prestígio deles, de REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. De Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa e também de Insete Bom. Olha o carrinho vermelho, hein, gente? Insete Bom 3842-4242, um novo conceito em detetização. É isso aí. Terça-feira, amanhã chegando o inverno está chegando, meu garoto, todo mundo já se preparando, Rio de Janeiro frio, mas está muito quente o nosso Max Sport. Alô, Mateuzinho, o filho da Célia, o neto da dona Orcélia, bota no ar os meus mosqueteiros, Mateuzinho. É isso aí, com aquela elegância britânica, Mário Silva, com aquela elegância espanhola, com esse bigode, Valdir Luiz, e com essa elegância acima da moda de Milão para o mundo, nosso Jorge Ramos. É isso aí. Hoje eu estou inspiradíssimo, inspiradíssimo. Olha aqui, ó. Boa noite, você, Mário Silva. Boa noite, Ricardo Mazella. Boa noite aos nossos telespectadores, muitos pelo Brasil todo. Um abraço também para o Jorge Ramos e para o Valdir Luiz. Antes de mais nada, eu queria saber cadê o inverno, porque ele já chegou aqui. Basta ver a indumentária, está muito frio. Meu boa noite especial vai para as punições. Eu quero punições em termos de racismo. Eu quero perda de pontos para o clube cujo torcedor agir com atos racistas. Eu quero multas pesadas. Eu quero que resolvam esta situação. E quero um técnico para a seleção brasileira. É o Ancelotti? Então vamos de espaguete e ravioli. Vamos esperar para ver se é verdade. Depois do destaque de Mário Silva, sempre com guloseimas, eu não sei porquê, vamos com você, Valdir Luiz, o nosso analista de várias situações, que começa, como eu diria, no hall de entrada e vai até em festas noturnas. Gostou, Valdir? Que isso. Olha, Mário. Boa noite, Mazella. Um abraço para você, para o Mário Silva, para o Jorge Ramos, queridos amigos e companheiros de longa data. Olha, o meu destaque é o seguinte: passamos o domingo sem futebol. Sábado, aquele jogo da seleção apenas para constar em ata e para a CBF faturar. E o recomeça amanhã. Fluminense jogando, na quinta-feira Botafogo, Flamengo, Fluminense em campo, os times cariocas. Olha, Fluminense amanhã, Vasco. Botafogo, Flamengo e Vasco na quinta-feira. Mas o grande jogo é o final de semana. E o meu recado é para aqueles que insistem, principalmente a Crônica Paulista, que insiste em não colocar o Botafogo como um dos postulantes ao título, fala apenas como uma surpresa. Esse jogo de domingo, às 4 da tarde, lá em São Paulo, vai provar, se o Botafogo ganhar, que ele é um postulante ao título. O Botafogo, na minha opinião, junto com o Fluminense, Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, é postulante ao título. O resto, quem falar além disso, como diria o pessoal na minha época, da Jovem Guarda, é perfumaria, Mazella. Tá certo, então. Depois desses dois boa noites, vamos para ele, que dita moda. Ele é 10, nota 10 em tudo que faz. Boa noite, meu querido Jorge Ramos. Olá, Mazella, uma boa noite para você, meu querido Mário Silva, Valdir Luiz e a você que nos acompanha no Max Sport. Olha, Mazella, hoje o meu destaque vai para o Campeonato Brasileiro Feminino, que está aí na sua fase de quartas de final. E eu estou acompanhando, e o destaque dessas quartas de final ficou para o jogo entre Flamengo e Santos. Um jogo muito equilibrado no seu início, né? O Santos saiu na frente, o Flamengo empatou, e depois o Santos venceu por 3-1. E olha, a Cristiane está jogando muita bola, cara. E vem aí o Campeonato Mundial Feminino. Então, vou pedir um alô aqui. Alô, Pia Sanraj.
convoca a Cristiane, que ela tem bola, muita bola ainda, para trazer e dar alegrias aos torcedores brasileiros, meu querido Ricardo Mazella. Bem lembrado, Alô, bem lembrado. Pia! Mário Silva tomando aquela aguinha, Valdir Luiz sempre Alô, atento, Pia! Jorge Ramos se amando. Vamos. Só que agora está na hora que joguinho faz tic-tic, roda milhões nesse jogo. Milhões, milhões. É muita grana. E ele sempre antecipa o que acontece no mundo dos games. Ele é o Paulo Bizarro, o marido da Dona Ilana. Fala, Paulinho. It's time to play a game! E a dica de games de hoje é um jogaço daqueles que prometem ser um dos maiores e melhores lançamentos do ano de 2023. Vem aí para PS5 exclusivo Final Fantasy XVI. O RPG promete muito. Confira agora na sua telinha. We don't need your salvation. We'll save ourselves and we'll do it on our own terms. Come to me, Ifrit! Who are we? What are the dominants? We are but mighty acts of God. Enough of this! I use my talents to my advantage, and you would tell me there is shame in that? We shared a dream! I would be the king of the world! Na Liga Brasileira de Free Fire, após a 30ª rodada, a coisa tá esquentando. A Magic Squad continua na primeira colocação, mas agora seguida de pertinho por VKS, que conseguiu retomar a segunda posição da Fluxo, que está em terceiro ali, coladinho, seguida também pela Loud na 4ª posição. E lá pela briga nos 12º, 11º também está apertado. A W7M caiu para 13º, Black Dragons retomou a 12ª colocação com meta em 11º. Mas tem muita coisa para acontecer, muitas mudanças, treinadores e jogadores novos chegando nas equipes. Tudo pode acontecer até o final dessa classificatória. Fique ligado aqui com a gente. No CBLOL, os gigantes acordaram. Estamos em primeiro a Pen Game com 3 vitórias, seguida de Fúria com 3 vitórias, apenas uma derrota. E a INTZ, que saiu lá de baixo e promete arrasar também com 3 vitórias e uma derrota. Em quarto, Red Calunga com 3 vitórias. Em quinto, Fluxo com 2 vitórias. E em sexto, a Los Grandes. A dica de emulador de hoje é para aquela galera que curtiu o Super Nintendo. Jogos como Super Mario, Mario Kart, Super Bomberman e muitos outros sucessos desse videogame que alucinou a galera e transformou vários gamers. Você curte para PC e também em versão para Mac. Baixa gratuitamente. Dica de ouro para você. Infelizmente não deu para a galera da Loud no Valorant Masters Tóquio e acabou sendo eliminada do torneio com 2 derrotas consecutivas. Mas tem muita coisa para acontecer ainda no ano e muita coisa para acontecer aqui na Games também na próxima semana. A gente vai voltar com as dicas de investimentos em NFTs, games, metaverso e muito mais. Fique sempre ligado aqui com a gente. Até a próxima semana. Tchau! Valeu, Paulinho! Aquele abraço. Tchau, meu garoto. Tchau, meu garoto. É isso aí. Depois do Paulo Bizarro, um esporte que está crescendo e o Max Sport é pioneiro na televisão com um quadro fixo, graças a Raul Marques, que sempre está trazendo, é atleta, divulgando e realmente mostrando que é um esporte bem interessante. Não é isso, Raulzito? Fisiculturismo é com você, Raul Marques. E aí, meus bodybuilders do Max Sport, chegamos! E quem acompanha o nosso quadro aqui nesse programa sabe que esse final de semana foi um final de semana de estreia. Sim, eu estreiei numa nova federação, na BRAF. É uma federação que pede um pouco mais de volume muscular, pede mais densidade muscular, mais qualidade muscular. Então não foi fácil a preparação, tive menos de 20 dias de preparação, mas subimos bem, subimos bonito e estreamos muito bem. Então, vamos ver a apresentação, vamos ver a minha premiação, em que lugar eu fiquei. Então, vamos ao que interessa. Roda aí. 290, Raul Marques, equipe Igor Barbosa. Como vocês ouviram, tinha até torcida gritando meu nome. Mas enfim, galera, um dos principais motivos que me fizeram mudar de federação
foi justamente eu poder focar no meu desenvolvimento, no meu crescimento. Na outra federação estava no limite da categoria. E essa daí foi minha apresentação solo. Nesse momento que chamaram nós três, eu já sabia que eu estava entre os 3 melhores. Já foi uma surpresa, o pessoal estava muito grande, estavam muito bem. Mas quando chamou os 3, eu já sabia, estou entre os 3 melhores. E eu subi em 2 categorias. Já vou falando o resultado, que não vai dar tempo de mostrar tudo. Mas em uma categoria eu fiquei em 3º lugar e na outra eu fiquei em 5º lugar. E só para vocês terem noção da qualidade que estava esse evento, antes de eu subir no palco, já me avisaram. Se você ficar em 5º lugar, agradeça, mas agradeça bastante. Porque o pessoal está se preparando para essa competição há 3, 4 meses e você tem menos de 20 dias de preparação. E nós pegamos um top 3 e um top 5. E agora eu vou mostrar para vocês a premiação do top 3, estreando com tudo na BRAF. Obrigado, atletas. Podem voltar aos seus lugares. Em 3º lugar, Raul Marques, equipe Igor Barbosa. Em 2º lugar... E é isso aí, meus bodybuilders. Espero que tenham curtido, vibrado. Eu realmente estou muito feliz, emocionado com as mensagens que recebi de vocês nas minhas redes sociais. E claro que eu não ia deixar de mostrar aqui as 2 medalhas que nós recebemos e o troféu. Então, já são 5 medalhas, 2 troféus e é o início de muita coisa boa que está por vir. E agora eu vou começar o meu off-season, é uma fase que a gente se alimenta melhor, come mais para ganhar volume, para trabalhar os pontos fracos, treina mais pesado para a próxima competição que em breve eu vou divulgar. Já temos calendário, mas para frente eu vou divulgar para todos vocês. E é isso aí. Então, semana que vem tem mais fisiculturismo aqui no Max Sport. Forte abraço e até lá! Valeu, Raulzito, que alegria mesmo saber que a mudança foi para melhor, para uma federação que está apoiando mais ainda, que legal. Felicíssimo por você, eu não sabia, sinceramente eu não sabia da competição, que você tinha chegado em 3º, e antes, para quebrar um pouquinho, eu gostaria, bota os mosqueteiros de volta na tela. Jorge, como você é um cara mais do que equilibrado, uma saudação de toda a equipe para o nosso brilhante Raul Marques, que mudou de federação, está feliz, mostrou que é capaz e foi um negócio muito bacana. E você, como tem um dom da palavra, eu queria que você mandasse uma mensagem para o nosso Raulzinho. Olha, a mensagem é uma mensagem de otimismo, porque nós acompanhamos há algum tempo o trabalho dele, e ele mesmo disse, né, foram 20 dias, ele entrou ainda num desnível muito grande com os seus competidores, faturou o 3º lugar e a 5ª colocação. Ele mostrou o troféu e certamente, Mazela, ele vai galgar melhores posicionamentos e nós vamos acompanhar. Queria parabenizá-lo, porque não é fácil, né? Aparentemente, quando chega lá e ganha o troféu, todo mundo fala, pô, o cara ganhou o troféu, é tão tranquilo, não é não. É muito difícil, tem que ter ali uma vontade muito grande de se preparar, dedicação quase que exclusiva. Então fica esse registro aqui de todos nós, em nome, né, do Max Sport, um parabéns para você pela sua conquista e nós vamos poder testemunhar muito mais conquistas. Valeu! Maravilha, só você mesmo, Jorge. Um abraço para você, Raulzito, um beijo na Fernandinha. Eu tenho certeza que, né, a Fernandinha trabalhou muito, né, Valdir, para que você chegasse aonde chegou. E o Mário vai fechar. Estamos mudando um pouquinho o programa, porque realmente estamos todos felizes e dividindo essa alegria com você, Raul. Fala. Um abraço para o Raulzito, um abraço para o Raul, para a Fernanda. E o tamanho da medalha é compatível com o esporte. Viu o tamanho da medalha? Fisiculturismo. Só para fechar. Valdir, você quer falar alguma coisa? Você sempre observa bem, Valdir. Você é um grande observador. Às vezes traz problema você observando, Valdir. Mas, de qualquer maneira, Valdir está congelado ou não? Não, está congelado. Não, estou frio. Está emocionado. Tá frio, mas estou congelado. O som está ruim do Valdir, hein? Valdir, você se emocionou tanto que o som ficou ruim. Vamos dar uma paradinha. Vamos chamar para organizar, tirar as coisas ruins.
Tá ruim, Valdirzinho. Daqui a pouco a internet melhora aí. Você se emocionou tanto, mas para arrumar o que não presta da internet e jogar fora, vamos chamar o Bye Bye Lixo, bota tudo para fora, aí vai voltar tudo bonito. Vamos lá! Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. É isso aí. De imediato, o Mateuzinho bota a galera de volta na tela no nosso Max Esporte desta terça-feira, dia 20. Jorginho, Valdirzinho e Máriozinho. Uma perguntinha para cada um. Eu quero falar sobre a seleção brasileira, mas para fechar esse bloco, a gente ficou em mais do que justa homenagem ao nosso grande Raul. O Valdir ficou realmente feliz, como nós todos. Ele me falou em off aqui, foi legal, bacana a participação do Raul. Rapidinho, Mário, uma pergunta para você. Como é que você vê o Marinho saindo do Flamengo? Eu acho que ele não foi no Flamengo aquele que foi no Santos. Caiu, inclusive, com um treinador que o conhecia, mas não deu certo, então, vida que segue. Vida que segue. Valdirzinho, uma pergunta para você. E o pessoal do Paraná já se mobilizando, uns a favor, outros contra o Cuca para dirigir o Atlético Paranaense? A pressão é muito grande, né, Mazela? Em cima do Cuca, o movimento, a associação das torcidas femininas do Atlético Paranaense se movimentando. Eu acho que o Cuca tinha que vir a público, pedir desculpa, explicar o fato que aconteceu em 87 e seguir sua carreira. Senão, ele não vai poder trabalhar tão cedo no Brasil. É um bom treinador, a pena que esteja tudo acontecendo, não sou contra as coisas que as moças estão falando aí, das torcidas, mas o Cuca tem que vir a público, esclarecer, morre o assunto e a vida segue. Porque ele, inclusive, já prescreveu a situação que foi em 87, em Berna, na Suíça, ele junto com o Henrique, mais um outro zagueiro, e um outro goleiro agora que me foge o nome. Tá certo. Jorge, uma ação que me chamou a atenção essa semana, o Messi, que já está arquimilionário, foi jogar por um dinheirão nos Estados Unidos, que faz muito bem, ele foi contratado pelo governo da Arábia Saudita para ser garoto propaganda. Vai juntar mais milhões e milhões. Dinheiro chama dinheiro. Ninguém convidou nenhum dos quatro para falar da Arábia Saudita, né, Jorginho? Não, exatamente, chama dinheiro. Mas eu acho que o Messi, eu lamento essa postura do Messi, porque realmente ele não precisa de mais dinheiro. E a Arábia Saudita, a gente sabe que é um regime de força, de opressão, as mulheres vivem oprimidas, e várias situações em que há preconceito. Então eu lamento, né? Porque uma coisa é você ganhar dinheiro e agregar valores. A outra coisa é você simplesmente querer fazer fortuna e não vendo situações tão claras como essa. O mundo está integrado, o mundo inteiro, né, sabe disso. E aí, jogar na Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo foi para lá. Eu vou contar uma coisa para você, olha, eu lamento que no final de carreira, né, um jogador tão importante, para mim, entre os 5 melhores do mundo, faça um trabalho desse, Mazela. Perfeito, é isso aí. Chancelar né, o autoritarismo, é complicado isso aí. Só para fechar, última pergunta, e quem quiser responde, jogo para o alto. Mogi Mirim, na 5ª divisão, em 2013, chegou na semifinal do Paulista, perdeu para o Santos nos pênaltis, e o time que o Rivaldo apareceu está na 5ª divisão. Alguém responde? O que aconteceu? O que foi? Alguém quer falar? Não, só diria o seguinte. Só diria o seguinte. O Mogi Mirim está acontecendo o que aconteceu com o São Caetano, com o Santo André, que aconteceu com o América, com o Bangu, que infelizmente tiveram história e agora jogaram tudo para o espaço. Tá certo, então. Não vamos jogar nada para o espaço, vamos dar uma paradinha no primeiro bloco do Max Esporte, já em nome de REN TV, de Bye Bye Lixo em 7 bom, a segunda parte do programa que tá demais, tá bom, Rachito, parabéns! Já a gente volta aqui pela TV Max, porque o Rio corre para Max. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbom. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbom é bom!
Muito bem, e a segunda parte do nosso Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite com vocês, seguindo para o 4º ano. Lembrando, se você perdeu algum programa do Max Sport, é só no YouTube, desde o primeiro, que a gente gravava lá na CM, e agora com a nova configuração, a gente faz através do VMix, então, mas você não está perdendo nada, nem qualidade, nem conteúdo. Então vá lá, veja quem participava, quem participa, como é que tá, dá aquela força no nosso canal do YouTube, Max Sport TV Max. É só lá e ver os programas desde o início, nesta terça-feira, dia 20 de junho, ano 23. Oferecimento de Ren TV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. De Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa, e de Inset Bom. Olha o carrinho vermelho, hein, gente? Desratização, descupinização e desinsetização 3842-4242. Olha aqui, o destaque de Mário Silva. Fala, Mário. Eu vou em cima de uma situação que nós estávamos conversando off the record, como diria um amigo nosso. Seguinte, como é que a torcida está protestando contra o Fluminense por causa de reforço? O Fluminense precisa de reforço. Caiu na competição por falta de banco. Tem que reforçar o banco, gente. Tá bom, Mário. Eu não vou nem vou responder você. Fala, Valdicinho. Olha, esse campeonato brasileiro vai ter um novo perfil, uma nova cara a partir do dia 2 de agosto. A partir do dia 3, só ouve que todos vão se reforçar. Então, aí nós vamos ter um novo campeonato brasileiro. O campeonato brasileiro vai ser um até agosto, e depois de agosto, quando todo mundo tiver seus reforços contratados, vai ser um outro campeonato. Eu espero que o líder continue sendo o Botafogo. Olha. Há controvérsias. Vamos ver. Se bem que o meu time, com essas contratações que o seu Mário quer passar pano, eu não sei não. Vamos ver. Tomara que dê certo o que minha língua. Mas, se preocupe mas o Diogo, Mário. O Diogo Barbosa, o Diogo Barbosa é um bom lateral. Bom lateral, o Diogo Barbosa. O seu destaque, Jorge, o seu destaque. Olha, mas o meu destaque fica por conta da tentativa de tirar o Luiz Castro do Botafogo. E o Luiz Castro é um dinheiro altíssimo. Ele já ganha muito bem no Botafogo. Informações que ele ganha mais de R$1 milhão no Botafogo. Iria ganhar 4 vezes mais indo para fora, né? Para a equipe da Arábia. Mas tem um outro lado, é que ele nunca deixou de cumprir seus contratos e ele gosta muito do Rio de Janeiro. É claro que existe a cláusula, né, se você pagar ali a multa e o cara quiser ir, não tem jeito, ele vai. Mas é uma forma aí de desestabilizar aí esse momento bom do Botafogo. E eu volto a dizer o seguinte, lá no mundo árabe, não é como aqui, né, que você tem a liberdade de expressão, de falar, e não é só o dinheiro. Vamos ver o que acontece, porque a tentação é muito grande, Mazela. Eu soube que os 2 dirigentes árabes que tentaram tirar o Luiz Castro do Botafogo, um se chama Ali Valdir e Mustafa Bocão. Eu não sei se é verdade, mas de qualquer maneira. Eu não sei. Não, ele não vai sair, não. E Mustafa Bocão. Eu não sei. Agora o Ali é contra a saída dele. Ele agora não vai sair. Ele mudou. Eu mudei. Eu já peguei a senha por desculpa. Eu já estou com a senha da desculpa. Eu quero que o Fluminense for campeão. Peraí, um minuto. Eu tenho direito a uma réplica. O dia que o Fluminense for campeão, eu quero ver alguém ir lá abraçar o presidente. Presidente, somos campeões. Não é campeão estadual, não. Eu quero ver. Vou dar senha para ele. Esse dia eu vou ver. Eu quero ver. Eu não falei quem era. Ele passou o recibo, agora ele passou o recibo. Você que é amiguinho dele, pode falar, iria abraçá-lo com... Eu sou Fluminense, eu não sou Mário, eu não sou qualquer outro presidente, eu sou Fluminense. Se o Mário for campeão, vai ter meu abraço. Se o Mário continuar assim, vai ter minha crítica. Pronto, eu só acho isso.
Vamos em frente. Eu não falei quem era, ele passou o recibo. Paulo César Oliveira, me fala aí, Paulinho, desse negócio de liga. Agora, sei lá o que é, negócio de que vai ser contratado, saiu, brigou. O Valdir me irritou. Fala, Paulo. Boa noite. As minhas saudações a você, Ricardo Mazella, ao Valdir Luiz, ao Jorge Ramos, ao Mário Silva e a todos que através da TV Max acompanham mais um Max Sport. Nós, como sempre, na nossa participação direto de Bruxelas, a capital da Europa. Eliminatórias Campeonato Europeu de 2024, eliminatórias que tem já polêmica, especialmente envolvendo a seleção da Bélgica. Eis que, ao que tudo indica, Inter de Milão e Manchester City, a escolha do capitão da equipe para substituir Kevin De Bruyne recaiu em Romelu Lukaku na ausência de Kevin De Bruyne. Thibaut Courtois, ao que tudo indica, e o que foi explicado por Domenico Tedesco, não terá gostado da decisão do treinador e por isso teria então abandonado o estágio da seleção antes de ter jogado a partida de hoje contra a seleção da Estônia. Com isso, a situação ficou realmente delicada entre o técnico e o goleiro titular. Mas Thibaut Courtois rebateu, dizendo-se surpreendido por declarações que não correspondem à realidade. Afinal de contas, vem de contusão, jogou com dificuldade contra a Áustria no empate do último sábado em 1-1 e por isso não via de forma alguma razão para essa interpretação incorreta do treinador. O que vai sobrar disso tudo é que o ambiente da seleção fica já tenso e depois, especialmente no empate contra a Áustria, vence mais dificuldade para a seleção da Bélgica na sua caminhada para a classificação para o Europeu de 2024. É isso aí, Paulinho. Problema lá, problema cá. E quem vai te fazer uma pergunta agora é o nosso doce Mário Silva. Fala, Marinho. Um prazer imenso falar com Paulo César, direto de Bruxelas, a capital da Europa, como ele disse. Falar em Europa, meu caro Paulo, me diga como estão as coisas na Santa Terrinha, em Portugal. Muito bem, Mário Silva, algumas notícias do futebol em Portugal, começando pelo possível regresso do veterano atacante argentino Ángel Di Maria ao Benfica. Está tudo bem encaminhado para que Ángel Di Maria regresse a Lisboa. Teve uma excelente passagem pelo Benfica e lhe agrada a possibilidade de voltar a atuar no futebol português. Um outro jogador também em destaque é João Cancelo. Ele que foi campeão inglês pelo Manchester City, já que jogou o início da temporada pela equipe inglesa, transferiu-se para o Bayern de Munique, que foi campeão alemão, ganhando na última rodada o título ao Borussia Dortmund. Eis que João Cancelo parece estar de malas prontas para o futebol espanhol, onde defenderia a equipe do Barcelona, campeão da Espanha, ou seja, Cancelo de campeão a campeão, tendo sempre o futebol em alto nível, muito embora uma carreira instável em relação à permanência no clube. Mas, obviamente, transferir-se sempre para equipes campeãs é sempre um detalhe importante e, obviamente, reforça a posição de um dos melhores laterais direitos do futebol em todo o mundo. É verdade, Paulinho, bem lembrado. O cara não para em clube nenhum, mas só pula para clube bom. Isso é um bom sinal. Pelo menos ele não está caindo diminuindo o seu nível, não de atuação, mas nos clubes por onde passa. Vamos na arrumada, que tá ruim, tá caro. Chama os 7 bom, carrinho vermelho, estou de vermelho hoje, para limpar a área. Tem que limpar a área, que temos muita coisa para falar. Não é em 7 bom? Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom. É bom mesmo, né, Claudinho? Aquele abraço para você, meu garoto, preocupado com o Fluminense. Mas quem está preocupado com o futebol brasileiro somos nós. Porque o companheiro André Rissec, do Sport TV, soltou uma notícia dizendo que o Ancelotti acertou, mas só vem em 2024. A primeira pergunta para vocês é a seguinte: o Mário tocou até na abertura do programa sobre esse assunto com o Falcão. Você acha legal? Tem algum problema o cara vir daqui a um ano? Hein, Mário? Olha, legal não é, mas lógico que tem que colocar uma cabeça de ponte. Isso ia acontecer no Botafogo, no tempo do Ramon Dias, acabou não acontecendo, veio o filho e tal, deu confusão. Mas eu acho que, se é ele o treinador, se a CBF quer o Ancelotti, e ele aceitou, porque até agora ninguém ouviu ele falar, mas tudo bem, é ele, então tem que fazer uma cabeça de ponte. Essa cabeça de ponte pode ser com alguém italiano, filho dele, ou alguém que trabalhe com ele, aliado a isso, uma cabeça de ponte brasileira, que pode ser o Falcão. Por que eu digo o Falcão?
porque o Falcão é amigo do Ancelotti. Fala italiano fluentemente, conhece bem o treinador. E o Falcão pode sair do Santos, daqui a pouco o Valdir até vai colocar isso, que o Santos, o Klein está balançando lá. Então, o que acontece? Ele vem, certo, para fazer a terraplanagem, porque faltam 8 jogos, 2 amistosos e 6 jogos pelas eliminatórias. O Brasil vai sempre à Copa do Mundo nesse sistema de classificação, onde se classificam 4 e mais 1 para repescagem. Então, não há problema. É o treinador? É esse? Que ele seja feliz. Eu tinha preferência pelo Abel Ferreira, que já está no Brasil. Mas se eles querem o Ancelotti, faz ano. Vamos com ele. Tá certo. Então, Valdir, já que você foi citado, Valdir, e tem informações que o Odair pode cair no Santos, o que é que você tem a dizer? Olha só, em cima do que o Mário falou, o Falcão, ele foi quem levou o Odair Helma para o Santos. O homem da maionese. É até um bom treinador, tá falando do Fluminense, tá falando do Internacional. O jogador do próprio Fluminense, do Inter, ele está muito questionado. O time do Santos é muito ruim, né? E ele está sendo questionado até de maneira exagerada. Se o Santos perder amanhã na Vila para o Corinthians, que é um jogo dos desesperados, o comentário maior no dia de hoje, durante todo o dia, é que ele vai cair. E aí facilita para o Falcão, que como o Mário falou, vai ser o cara que vai ser o intermediário entre o Ancelotti e a chegada dele. Porque o presidente da CBF deu uma entrevista no dia de hoje dizendo que o Ramon vai cuidar da seleção sub-23, ou seja, a seleção pré-olímpica que vai tentar disputar as Olimpíadas de Paris. Então ele não quer, ele quer o Ramon na sub-23 e na sub-20. O Ramon dirigiu até o jogo de hoje. A partir de agora o Ramon não vai ter. Então vai ter um treinador. O Mário citou o Ramon Dias, foi uma história que aconteceu no Botafogo, aquele nefasto comitê que rebaixou o clube. Eles contrataram o Ramon Dias. E o cara estava com problema, disse que chegava em 15 dias. O problema perdurou e ia chegar daqui a 2 meses. O filho ficou 30 dias e caiu. E ele acabou não vindo. Está dirigindo até um time que ganhou do Flamengo no Mundial de Clubes. Ao Elal, se não me falha a memória. Então, o que tem que acontecer, o Mazella, Jorge, Mário, é trazer logo o treinador, pô. Ele tá rastejando atrás do Ancelotti. Cadê uma declaração do Ancelotti? Dizer que vem, que começou. Só ele que fala. E a primeira coisa que ele tem que fazer, ele está deslumbrado demais, esse presidente. Ele é muito boleirão. O presidente da CBF tinha o Ricardo Teixeira que não falava com ninguém. O Julito Coutinho falava, o Otávio falava, no nosso tempo de repórter, o Mário, você também pegou o Otávio e o Julito Coutinho. Mas o Ricardo Teixeira para cá, ninguém dá entrevista. Ele fala toda hora. E ele tem que botar um diretor de futebol. Fala, Mário. Eu sempre tenho saudade de Nabi Abichedi. Esse falava. Também era outro que falava. Na também guerra falava. ou na paz. E o Otávio, de vez em quando. Vamos ver. Então esse aí tem que resolver logo, rapaz. Para com esse negócio de... Porque eu acho que é um absurdo, é uma vergonha o país tetracampeão do mundo ficar rastejando atrás do treinador italiano. Tetra, Valdir. Penta. Tem mais um tio. Valdir, você falou, esculhambou o cara da CBF e pisou na bola. Agora você rebaixou o Brasil, Valdir. Não rebaixei o Brasil, Penta. Eu pensei uma coisa e falei outra. Marcelo, deixa eu falar. Deixa eu só corrigir uma coisa. Eu falei Odair Klein. Eu deixei passar batido, eu vi. Saiu, foi. Você, os dois hoje, meu, tem que tomar remedinho. Aquele remedinho do Borges, tem que dar pro Valdir e pro Mário hoje. Hein, Jorge? Agora, que negócio diferente. Ainda não. Esperar um ano. Será que vale a pena? Será que ele é tão bom assim que vai ficar um ano? Não sei. Olha, Mazella, meu gosto pessoal, só para completar, meu gosto pessoal, é também o Portuga daqui, lá, o do Palmeiras. Pode ser maluco. Eu não gosto de técnico bonzinho. Cara, tumultou. Eu gosto desse Abel Ferreira. Fala. Não, eu acho assim, olha, tinha um quadro do Jô Soares que ele acordava depois de 10 anos dormindo, aí contavam histórias para ele, e ele dizia assim, tira o tubo, bota o tubo, entendeu? Eu estou botando o tubo, entendeu? Eu estou botando o tubo, porque esperar um técnico um ano, se eu contar isso na minha brincadeira, todo mundo vai me gozar. Não existe isso, que coisa. E outra coisa, não há uma confirmação sobre essa situação.
bota o Falcão e tal, mas mesmo assim, eu acho isso uma coisa assim muito complicada. Sabe quantos jogos na eliminatória, se ele vier a ser o treinador, o Ancelotti, ele vai deixar de estar na frente ali do banco? 8 jogos. A eliminatória são 10 jogos num turno, não é? Não é isso? 9 jogos, depois mais 9. 9. São 6 Então jogos ele vai... eliminatórios. 6 jogos. 9. Não, 9. Mas são 6. Sim, então, 6 jogos então e 2 amistosos. Então, são 8 no total. Ele vai ficar fora de 6. Um número muito grande, eu acho. E aí, se a seleção der um problema, vai ser ele o culpado? Como é que vai? Aí vai ser um Deus no acordo. Eu vou dizer a verdade, eu não acredito até agora que isso está acontecendo. Eu vou aguardar um pouco mais para ter certeza absoluta disso. Se for confirmado, eu volto a afirmar, é uma loucura. Tá? Agora, os tempos mudam, as situações ocorrem, daqui a pouco dá tudo certo e virou gênio. Agora, é isso, futebol é céu e inferno. Pode dar tudo errado e ele virar, né, um Zé Ninguém. É complicado. Marcelo, realmente, ele, por melhor que ele seja, Mário, eu não sei se é interessante esperar esse tempo todo, tendo técnicos, talvez com condições nacionais ou internacionais, de tocar a seleção. O cara vem com filosofia, com ideias, com 1000 coisas na cabeça, é complicado. Não, e não conhece o ritmo do Brasil. Aí fica uma pergunta no ar. Ele vai morar na Europa ou vai vir aqui só para convocar, ou vai acompanhar o futebol brasileiro? Valdir, só um detalhe. Usando aqui um termo que eu criei agora, pensando aqui com meus botões, criei agora, é novo. Eu acho que tem mais coisas que a nossa vã filosofia pensa. Eu tenho a impressão que só louco contrata um treinador para chegar no meio do ano que vem. Esse negócio de maluco. Você está contratando, com todo respeito, por Rosita Sofia. Você está contratando para a seleção pentacampeã do mundo. É um outro departamento. Eu acho que nesse bojo, como diria aqui, né? Lembra? O bojo tem uma saída mais cedo. Eu acho que está se elaborando uma saída dele do Real Madrid mais cedo. Agora, enquanto o cara não falar que vem, como é que você vai acreditar que ele vem? Tô com os olhos. Contrata outro, gente. E outra coisa, complicado. Eu era repórter com o Falcão, cobri aqueles jogos do Falcão. Foi uma lástima. Nós fomos, Mário, inclusive, Mário, nós estávamos na estreia. Em Rijon, estava eu e você. Curitiba. Em Rijon. Exato. Não, uma lástima. Foi uma lástima. Lembra disso? A única coisa boa que o Falcão estreou perdendo de 3-0 para a Espanha, lá em Rijon. Tá certo, então. É isso aí. Eu entendo que está na hora de terminar o segundo bloco. E no último bloco, na reta final, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, alguns assuntos importantes, porque seleção brasileira, esperar o treinador um ano, mais de um ano, que essa novela já começou lá atrás, é complicadíssimo. Mas, enfim, eles que se entendam. Em nome de RenTV, para fechar o bloco, para ficar bonito, Mateuzinho, roda, vai lixo e limpa a área. É isso aí, muito bem. De volta com a reta final do nosso Max Sport, desta terça-feira, dia 20 de junho. Amanhã começando o inverno oficialmente, dia 21. Vamos em frente, sempre no oferecimento de RenTV. Comprar para quem aluga muito melhor. De Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, saco de lixo da dona de casa. E de Insetbom.
Olha o carrinho vermelho, 3842-4242, o melhor custo-benefício para a sua casa, para a sua empresa, um novo conceito em detetização. Nosso Max Sport, todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, chegando ao seu 4º ano. Isso mesmo, graças ao carinho, ao prestígio, à audiência de vocês aqui na TV Max. Perdeu um programa? Vai no YouTube, Max Sport, TV Max, e vê lá. Perdeu esse? Como é que tá? Como é que foi o programa? Foi bom? Foi ruim? Gostou? Não gostou? Participa com a gente lá, por favor. Bota meus mosqueteiros, Mateuzinho, o filho da Célia, o neto da Orcélia. É isso aí. Jorginho, o seu destaque começa com você, Jorginho. Olha, mas ela estava pensando aqui, eu hoje tive acesso a um... Hoje não, foi ontem, na realidade. Eu tive acesso a um ranking que foi feito por alguns comentaristas do Sport TV, e eles dizem que nesse ranking são 10 clubes. Os primeiros colocados são Palmeiras, Botafogo, Fluminense, Flamengo, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Esses são os 6 primeiros colocados. E me chama a atenção que entre os 4 primeiros, 3 são do Rio de Janeiro, né, que são Botafogo, o Fluminense e o Flamengo. Então, acho que nunca, né, num retrospecto próximo ou a médio prazo, tantos clubes cariocas estariam nessa posição, né, ali próximo, no G4, vamos dizer assim, dos melhores do ano. Fica esse destaque aí. Perfeito. Mário Silva, seu destaque. Em cima disso que o Jorge falou, me causa espécie a torcida do Fluminense fazer protesto contra o treinador Fernando Diniz. O time está no ranking, o time está colocado, o time está brigando pelo título, com um elenco mais do que enxuto, com problemas de contusão, com problemas de jogadores punidos. Aí vai a torcida, se bem que medo de gato pingado, 40 vão lá protestar. Torcida tem que torcer, jogador tem que treinar e jogar. Peraí. Mas a torcida do Flamengo fez isso, a do Vasco fez isso, a do Botafogo fez isso, e a do Fluminense fez isso. Também. Então, se preocupe com o seu. Se você pegar o último recorte, os 6 últimos jogos, 7 do Fluminense foram muito ruins. O Fluminense não está bem, está queimando toda a gordura que tinha. Só isso. Eu vi o seu comentário, eu vi. E honra-me o seu comentário. Valdir, sai o Borges, entra o Mário Silva hoje. Tomou o remedinho do Borges dele hoje. Fala, Valdir. O Mário tem razão. Torcedor, já dizia Valdir Amaral, é na arquibancada. Quem vai para a porta de CT é desocupado. Se o doutor Humberto de Matos estivesse vivo, daria uma vadiagem neles todos. Ih, rapaz, vou buscar o Humberto de Matos. Só para derrotar um detalhe aqui. Vadiagem. Essa é antiga. Uma perguntinha só. Por que o Filipão mudou de ideia? Porque ele disse que só trabalharia como técnico fora do Brasil. Que me consta, Atlético Mineiro é de Belo Horizonte, Minas Gerais, estado da Federação. É isso Brasil. Aí. O que se fala nem sempre se escreve, o que se escreve nem sempre eles falam. Quer dizer, é complicado. Mas quem vai falar agora? Quem vai falar agora? Quem não fez pergunta? É você, Jorge. Depois o Valdir fecha, então. O Valdir está com um som meio rouco hoje. Não sei o que está acontecendo. Alô, Paulinho, que bom. Vou perguntar. Alô, Paulinho, que bom saber que você está por aí. A minha pergunta é relacionada à escolha dos capitães. A gente sabe que sempre essa escolha se dava ali em nível interno. Agora tem bronca, né, em escolha de capitão. O que está acontecendo aí na Europa? Conta pra gente, Paulo. Jorge Ramos, aqui na Europa parece que para as seleções, até mesmo a escolha do capitão vira tema polêmico. Aconteceu justamente na seleção da Bélgica, como dissemos na nossa primeira participação, e também aconteceu na seleção francesa. Ao que tudo indica, a escolha por parte de Didier Deschamps, técnico francês, de Kylian Mbappé como capitão da seleção nacional, não caiu bem a todos os jogadores do elenco, especialmente a Antoine Griezmann,
O atacante do Atlético de Madrid parece não ter gostado em nada da escolha de Mbappé como capitão, mas continuou na seleção, não abdicou da sua posição, esteve inclusive em destaque na vitória francesa pelo placar de 1-0 contra a Grécia nas eliminatórias do Euro de 2024 e a seleção continua unida. Mas há, ao que tudo indica, e pelas informações da imprensa francesa, pontos de crispação e de algum desentendimento, especialmente quanto à liderança de Kylian Mbappé na seleção nacional francesa. É isso aí, Valdinho, já que o Paulo não está... Ele não fica mais de janela de fundo, ele fica com a parede. Faz a pergunta para o Paulo agora. É verdade. Prazer falar contigo, meu amigo. A pergunta é a seguinte: faça um resumo rápido para a gente aqui das eliminatórias da Eurocopa de 2024. É isso aí, Valdir Luiz. Vamos tentar fazer um desenho bem resumido dessas eliminatórias para o Euro de 2024. O país sede da fase final é a Alemanha. Os estádios já estão definidos, são 10 sedes já definidas, com Stuttgart, Munique, Leipzig, Hamburgo, Gelsenkirchen, Frankfurt, Düsseldorf, Dortmund, Colônia e a final que vai ser realizada no Olympiastadion em Berlim, capital da Alemanha. Os jogos vão ser então realizados entre os dias 14 de junho e 14 de julho de 2024. As eliminatórias estão sendo jogadas com 5 grupos compostos por 6 equipes, 5 grupos compostos por 5 equipes. Desses grupos, os 2 primeiros classificados de cada um deles estarão então automaticamente classificados para o Euro 2024, perfazendo um total de 20 equipes. Sobram então ainda 4 vagas. Uma é da Alemanha, o país sede, e as 3 últimas vagas vão ser decididas em 2 playoffs. São 12 equipes que vão participar, 6 que saem da Nations League e mais os 6 terceiros melhores classificados da fase de grupos deste Euro 2024. Ou seja, tem muita disputa por aí, muitas possibilidades e desta vez, obviamente, grandes chances para que todas as principais equipes do futebol europeu estejam classificadas para a fase final do Euro 2024. Saudações a todos, a nossa próxima participação volta na semana que vem, como sempre, direto de Bruxelas, a capital da Europa. Valeu, Paulinho, um forte abraço, uma ótima semana para você, sempre abrilhantando com conteúdo o nosso Max Sport, nosso querido jornalista Paulo César Oliveira, direto de Bruxelas, como ele mesmo diz, capital da Europa. Talvez tem ratinho, essas coisas, tem barata, tem cupim, vamos arrumar isso, vamos limpar? Claro, carrinho vermelho, eu estou de vermelho e 7 bons chegando. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom. Muito bem, 7 bons saindo, chegando meus mosqueteiros de volta, Jorge Ramos, Valdir Luiz e o nosso querido Mário Silva. É isso aí, olha só, nessa reta final do programa, Fluminense joga amanhã, Vasco, Botafogo e Flamengo na quinta-feira. Começando com o Fluminense jogando contra o Atlético Mineiro em Volta Redonda, Maracanã, estão trabalhando o grama lá, e vai pegar esse jogo sem alguns jogadores importantes do Fluminense. O que você espera desse jogo, Mário? Eu acho um jogo difícil. Difícil por 2 motivos. Primeiro que o jogo é em Volta Redonda. Uma coisa é Maracanã, outra coisa é Volta Redonda. E saída. Segundo, o Fluminense com vários problemas de escalação de equipe. Parece que teve um problema disciplinar aí com o Manuel também. E isso pode complicar. E tem pela frente um Atlético Mineiro que é bom time, trocou de treinador, deve ser a estreia do Filipão. É um time que também está oscilando na competição, mas é candidato ao título. Acho que o Fluminense, dos 4, é um dos jogos mais difíceis dos times do Rio, é o jogo do Fluminense, mas nada impede que ele vença, porque é um time que bem treinado pelo Fernando Diniz, mas repito, é um jogo difícil. Olha só, o Manuel, no dia de ontem, Ostarina, ele está fora, 3 jogos já está fora, a audiência é dia 28, agora de junho, ele foi pego no Fluminense River, no banco, ele fez exame, esse Ostarina ativa, não sei se alguém quer falar alguma coisa sobre isso, e esses 3 jogos está fora, depois vai vir o julgamento no dia 28 do 5. É remédio, né? Tá Tomou um remédio que não podia tomar.
Deve ter não sido sei, isso. quer dizer, complicado. Enfim, não comunicou, a gente não tem muita informação, mas a substância encontrada na urina ostarina, que, tipo, né, dá um gás maior, mas não sabe para que ele tomou, tem que esperar para ver o que acontece. Rapidamente, Jorge, a contraprova. O Fluminense trouxe o Thiago Santos, a torcida quase teve um infarto. O Fluminense teve o Diogo Barbosa, a torcida quase pulou da janela. Agora vê o Cleiton da segunda divisão de um futebol que não representa nada. A torcida está se movimentando para que o Fluminense não faça isso. Trazer, talvez com custo-benefício bom, ok, mas pagar o que o Fluminense paga, como fez com o William Bigode, entre outros, e depois chora que não tem dinheiro, rapidinho, o que você tem a dizer sobre isso? O torcedor, Mazella, ele fala o que ele bem entende, alguns vão, protestam. O Fluminense até algumas semanas atrás era o melhor time do Brasil. Hoje, os torcedores acham o pior time do Brasil. É claro que a gente faz comentários em cima do que a gente vê. O Fluminense teve um momento, né, de desequilíbrio, teve jogadores, o Mário até falou muito melhor do que eu estou falando agora, essa questão de jogadores que ficaram fora, que dá, sim, uma queda. E, ao mesmo tempo, o sistema que o Diniz ele impõe é de toque de bola, sai jogando, toque de bola. E essa assimilação, ela leva um certo tempo. Melhorou, mas também os outros adversários começam a marcar melhor a equipe. O Fluminense teve problemas no seu lado esquerdo, improvisou e acabou tendo uma sequência ruim, né? Mas eu acho que o Fluminense pode se reencontrar. E essa questão de contrato torcedor, o jogador, tem muito jogador que o Luiz Castro até certo tempo atrás foi hostilizado, hoje é o melhor treinador do Brasil, dos melhores do Brasil. Então isso é muito de momento. Se o Fluminense emplaca 2 vitórias seguidas, passa. Eu acho que o Fluminense tem uma equipe para disputar ali a Libertadores. Agora, é claro que tem esse percentual, que é um percentual que é um improvável acontecer. Mas acho que o Fluminense chega entre ali os 6 primeiros colocados. Tá bom, vamos aguardar então. Eu continuo com minha posição. Pagar o que paga para esses jogadores era muito mais fácil aproveitar alguns outros jogadores, né? Mas futebol é o momento. O recorte do Fluminense nos últimos 8 jogos é descendo a ladeira. Então, isso que a torcida tem todo o direito de reclamar. Era o melhor futebol do Brasil, mas não é mais. O Flamengo era o melhor time do Brasil e não é mais. Então, você tem que falar em cima do que está acontecendo. É a minha visão. Fala, Mário. Só um detalhe rápido. Eu acho que o futebol europeu, quando solta o jogador, esse jogador com uma idade mais avançada, eles chupam a laranja até acabar tudo. Quando eles soltam, você bota as barbas de molho. O Aldair só saiu da Roma quando não tinha mais jeito. Aposentaram a camisa dele. O Marcelo saiu do Real Madrid, tá dando problema. Você tem que ver, pesar. Chegou o Marcelo, todo respeito ao Marcelo. Mas, contusão perigosa. Panturrilha. Contusão do Renato Gaúcho. Contusão de Romário. É complicado. Fala, Valdir. Vamos concluir esse tema. Eu acho o seguinte. Isso não vale só para o Fluminense, não. Vale para todo mundo. O dia que dirigente de clube for tomar decisões de acordo com o que a torcida coloca na rede social, ele está liquidado. Então o torcedor tem que dar palpite, não. O torcedor que não está pé da vida com o time, não vai ao estádio, pô. Mas torcedor que invade CT, manobrar a contratação pelo amor de Deus. Isso é outra coisa. A torcida tem todo o direito de protestar em jogadores caros que não vão dar nada em troca. Ninguém está falando de CT. A pergunta não era essa. A torcida pode protestar e deve protestar contra contratações absurdas, pagando muito, como o presidente do Fluminense faz. Ele tem méritos, claro que ele tem méritos, mas tem coisas que são inexplicáveis e inaceitáveis. Então, é a minha posição. Não é só do Fluminense, não, mas eu não falei só do Fluminense, não. Eu não falei só do Fluminense, eu falei de um modo geral. Tá todo mundo que dá piruada agora. O cara vai passar. Todo mundo comenta futebol e todo mundo quer dar piruada. Pô, pelo amor de Deus, se coloque no lugar de torcedor na arquibancada. Eles não têm direito de palpitar em contratação. Não vá ao jogo.
Não faz o jogo, pô. Então a gente não pode palpitar aqui também. Então a gente não pode palpitar aqui também. Peraí, mas nós somos pagos para isso. Nós somos pagos para isso. E nós não damos pitaco, nenhum de nós aqui liga para nenhum clube para dizer para não contratar jogador. Isso que eu estou falando. Torcedor, não quero fulano, fora, pô. Nem contratou. O que fazem, não estou dizendo que ele é ruim ou que é bom. Esse Thiago Santos, pô, fizeram uma campanha contra o rapaz. Então, pô, tá difícil. Aí o que o Jorge falou uma coisa certa. Daqui a pouco o cara faz 2 gols, vira um fenômeno. O Thiago Santos é o terror. Eu me lembro, você está dando um exemplo. Então, isso não é Fluminense, não. O Botafogo contratou um bonde, um magricelo, um salsicha alto lá, que tinha um amigo meu que fazia loucura. Vai jogar nada, não sei o que lá, é um absurdo mexer com a Botafogo. Rafael Marques. Aí, porra. Ele fez o gol do título. Mas eu acho o seguinte, eu acho que eu sou contra a campanha em rede social. Quase beijou na boca. Eu te amo. Eu sou contra a campanha em rede social. Eu acho que o torcedor... As coisas estão acabou o programa. Acabou o programa. Rapidinho. Acabou rapidinho essa discussão. O Mário me provocou, me irritou e acabei mudando o programa. E o seu Valdir também. E o Jorge Ramos também. Vocês me irritaram hoje. Olha aqui, ó. Rapidinho, para não estourar o programa. Depois o Mateuzinho dá um jeito. Quinta-feira, você, o Mário Silva, Flamengo e Bragantino. Você está parecendo o presidente do Salgueiro. Você está parecendo o presidente do Salgueiro. Eu vou ficar com o Flamengo. Mário, enrola, responde a porcaria da pergunta, Mário. Eu tô irritado, Mário. Flamengo 1-0, tá igualzinho o presidente do Salgueiro. Rapidinho, Alain e o De La Cruz, vale a pena? Rapidinho, Alain e De La Cruz. Vale a pena. Vamos ver se vai trazer. Não vale. O Vasco pega o Goiás, Jorge Ramos, quinta-feira, em São Januário. Jorginho, o que você acha desse jogo? Eu acho jogo super difícil, o Vasco da Gama não se encontrou até agora e jogando em São Januário o retrospecto é ruim. É um jogo altamente perigoso, não levo fé no Vasco. Leva fé nos reforços que a diretoria vai trazer meio do ano, rapidinho? Não faço fé. Tá certo. Valdirzinho, quinta-feira, Botafogo e Cuiabá, o jogo é lá em Cuiabá, é isso? E na Arena Pantanal, Botafogo não tem o Eduardo, que é um jogador importantíssimo, levou o 3º cartão, deve voltar o Danilo Barbosa no meio campo. O Cuiabá não tem seu principal jogador, que é o Daverson. Com todas as dificuldades, segue o líder. Botafogo passa. Certo, então. Vamos ver, depois a gente cobra a galera aqui, a gente cobra o Mário, cobra o Valdir, cobra o Jorge Ramos, e eu quero agradecer a você o carinho, a audiência, a paciência. Peço desculpas que eles me irritaram na reta final do programa, me provocaram, mas o Fluminense ganha amanhã do time do Filipão, o Atlético Mineiro, conhecido como o Galo das Alterosas, e tudo voltará ao normal. Assim eu espero. Boa sorte pro Fluminense, pro Flamengo, pro Vasco e pro Botafogo, para o futebol do Rio de Janeiro. Uma ótima semana a todos, nos vemos terça-feira que vem, se Deus quiser, aqui na TV Max, com mais uma edição do Max Sport. Oferecimento sempre de RenTV, Bye Bye Lixo e também de Insetbom. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com